Muito boa noite, pessoal da soja. Hoje é dia de live neste perfil. A gente vai falar sobre a perspectiva do produtor para esse início de safra 2022-2023. A gente tem feito aqui uma série de livezinhas, né, para a gente trazer essas perspectivas todas do produtor, trazer esse sentimento para essa safra que pode ser a maior safra de história não, a maior safra de soja da história do país, certo? Então a gente tem falado muito sobre isso. A gente trouxe inicialmente a perspectiva climática e mercadológica, que são, claro, né, das principais preocupações do produtor, dois pontos aí que trazem mudanças muito rápidas, que trazem uma perspectiva diferente para cada produtor, em função, claro, do tamanho desse país, né, que é enorme. Então a gente vai ter todas esses vieses diferentes, né? Então, tudo isso está muito na conta, certo? Tudo isso está muito na perspectiva. E na sequência, e a gente trouxe também, né, a climática e a mercadológica pelo Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios. Aliás, você que está acompanhando essa live ou que não está, depois quiser indicar os seus amigos, a gente vai ter uma condição especial para você um cupom de desconto para você fazer o curso da Pátria Agronegócio, o treinamento da Pátria, tá? Então fique ligado que nos próximos dias a gente vai lançar esse cupom aqui pro nosso perfil Jornalista da Soja, para você queira fazer o treinamento da Pátria e especializar-se em comercialização. E aí o que acontece? Na sequência dessas perspectivas climatológicas e mercadológicas, né? Climáticas e mercadológicas, a gente trouxe também a perspectiva de um consultor de máquinas, né? Máquinas e implementos. Como é que vai começar a safra, né, com a sua frota? Tá em dia, tá tudo certo, tá tudo bem, né? Aí a gente trouxe o Jarduli, que é uma referência, né, para o setor. E agora, como a gente já tá com o plantio em andamento, eu trouxe um grande amigo meu, uma grande referência para mim, enquanto produtor, enquanto brasileiro, enquanto cidadão, que é o Nivaldo Forastieri, né? Hoje ele é produtor, mas ele também ele é consultor em agronegócio, né? Ele tem a Foraster Agro. Então, se você não segue ainda esse perfil, já siga. Tem todos os arrobas dele lá na chamadinha pra live. Depois a gente vai deixar aqui também. E ele já tá conosco, então eu quero trazer essa perspectiva de um cara que, pra mim, como eu falei, é referência de produtor rural. Eu tive a sorte e o privilégio de conhecer o pai e o avô do Nivaldo. E no dia do agronegócio a gente contou a história da família Forastieri, que se confunde com a história do agronegócio brasileiro. Foram histórias muito emocionantes. Eu me emocionei lá ao vivo na hora de fazer a reportagem, mas o Nivaldo foi muito generoso, né? E levou na boa. Então a gente vai chamar o Nivaldo para essa conversa agora. Eu vou pedir para o Nivaldo fazer a gentileza para mim de fazer o pedido aqui na câmerazinha, Nivaldo, por favor, pra gente já colocar você aqui na nossa conversa e trazer para o pessoal as suas perspectivas aí para a nova safra, que eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor, como sempre, conversar contigo, e trazer isso tudo para nossa audiência. Estou mandando essa live aqui para o pessoal que nos acompanha e sempre me pede, né, para eu mandar. Mas a Carlinha manda. A Carlinha manda lá. Vamos ver. Agora sim. Já Nivaldo estará conosco, portanto, já aceitei aqui o pedido dele. O Instagram só pede uns minutinhos aí, né, pra gente. Boa noite, Nivaldo. Como é que você Olá, tá? boa noite. Tudo bom? Tudo bem contigo? Tudo certo. Deixa eu só ajeitar aqui que eu estava arrumando. Caiu tudo aqui enquanto você estava falando. Tá tudo bem, tá tudo certo. Tá me ouvindo bem? A imagem tá boa? Tá tudo ótimo. Tá É tudo que certo. Nem para... tá chovendo, a internet fica uma beleza, né? Mas nem parece que tá chovendo e nem que caiu tudo aí agora há pouco, viu, Nivaldo? Tá tudo bem. Não, mas beleza. Começar a travar, eu ligo o 4G aqui e a gente Pronto. vai de qualquer forma. Eu tava te ouvindo falar, quase que eu desisti. Porque esse referência, eu comecei a ficar preocupado. Homem de Deus, você que é de uma família, um berço agrícola, né, Nivaldo? Eu tava aqui falando, eu tava aqui rasgando seda pro teu pai, pro teu avô, aquela fofura toda. Eles são Eu incríveis. vi.
e eles são. Você vem realmente de uma linhagem de produtores, né, Nivaldo? Sim, primeiro, Carla, obrigado. Quando você me mandou o convite, foi uma gratíssima surpresa, porque eu vejo você conversar com o Leones, com o Eduardo, Molion, né? E ser convidado por você. Eu acompanho vocês já há algum tempo. O Notícias Agrícolas, lá quando começou, quando ninguém se falava em streaming, né? Todo mundo ficava conectado. Ou era revista, né? Que a gente esperava uma revista por mês. Isso que eu não sou tão velho, né? Eu tô falando de coisa de 10 anos atrás. A gente esperava chegar uma revista, aí lançou. Pode falar a marca aqui? Não tem problema, não, Pode, né? pode, fica à Tá. vontade. Todo mundo assinava Globo Rural, né? Aí, dali a É, pouco, saiu a Dinheiro Rural, e aí tinha a Granja, assim, mas todo mundo ficava esperando uma revista por mês, né? Aí, quando acompanhava no canal rural, na TV a cabo, parabólica, aí surgiu Notícias Agrícolas, né? Quantos anos Notícias Agrícolas? 25 esse ano. Então, o Notícias Agrícolas até é anterior, né? Mas com a evolução da internet, o streaming ganhou uma importância muito grande, principalmente as notícias a todo momento, né? Sim, O papel de vocês é muito importante. Aí você vê, ninguém mais assina a revista, ninguém mais assiste os canais rurais, e não o canal rural propriamente dito, mas os canais como um todo, né? Eles estão muito mais na internet hoje. Mas sim, parabéns pelo trabalho, eu acompanho vocês há muito tempo. O João Batista, sou fã dele. eu também. Enfim, e todo esse trabalho, e agora vocês vêm numa pegada muito moderna, Notícias Agrícolas, eu acompanho seu Instagram também, e estamos aí, você falou, né, eu sou produtor, eu plantando mesmo estou há 9 anos, né, Sim. mas como você trouxe, a minha família já está no ramo já há muito tempo, eu tenho acompanhado eles também, trabalhei com eles, né, mais como consultor do que propriamente dito dentro da propriedade, porque, como você colocou, além de plantar soja, né, eu tenho escritório de consultoria e eu coordeno um programa, como você falou, né, patriota, brasileiro. Eu tenho muito orgulho desse país e da marca Brasil, né? E eu coordeno um programa da Apex Brasil, que faz um trabalho fantástico com relação à promoção de exportação e atração de investimentos. Que E como ótimo. eu coordeno Maringá e Londrina, então eu coordeno toda a região norte e noroeste do Paraná, né? Esse programa da Apex. E é muito bacana, porque a gente vê que o agronegócio aqui é muito forte e vem tudo a calhar, né? Então eu consigo hoje transitar, né, do agro desde lá da produção, dentro da fazenda, passando pela consultoria e também no atendimento de indústrias para promoção de exportação. É gostoso, né? Cada dia, a minha agenda, cada dia tem agenda em um assunto, mas tudo dentro do guarda-chuva agro, isso que é o mais legal. Isso é bom, Nivaldo, porque isso te ajuda a ter uma perspectiva também, enquanto produtor, daquilo que você precisa entregar para o teu cliente, né? Não só da perspectiva fisiológica, né, da planta, e de pensar naquilo que você precisa fazer no campo, mas fora da porteira também. E hoje o grande diferencial entre os produtores rurais é o produtor que é diferente fora da porteira. Porque dentro da porteira nós somos referência para o mundo, nós somos o país que tem um potencial maior de expansão da produção efetiva, e eu percebo que isso tem uma força muito grande no seu planejamento também, enquanto produtor, né? Sim, se for pegar assim, meu tempo, lógico, a sazonalidade da lavoura, né, ela proporciona um tempo, né, um tempo que eu posso dedicar às outras atividades. Logicamente que daqui a pouco começa o plantio da soja e é dedicação full time em lavoura, né? Sim. E na colheita também, fica full time lá, ainda mais colheita de soja, que daí vem o plantio de milho junto. Mas a sazonalidade do tempo faz com que hoje eu fique muito mais me dedicando fora da porteira do que dentro da porteira. Dentro da porteira, eu fiz aquele beabá, né? Eu tenho a grata sorte hoje em dia, né, de ter bons funcionários, então a gente treina a equipe dentro da fazenda,
coloca meta, traça processo e procedimentos no trabalho, entendeu? Isso faz com que eu tenha mais tempo fora da porteira. Aí fora da porteira eu dedico ao escritório e também a esse trabalho na Apex, que é fantástico. Então hoje eu tenho, dependendo da época do ano, eu estou mais fora da porteira do que dentro. Dá uma visão muito legal. Às vezes bate uma bad, assim, fala, puta, mas eu... Desculpa a expressão. Eu falo, putz. Às vezes, eu sinto que eu estou muito generalista em muita coisa, né? Mas acaba que tudo dentro do guarda-chuva agro e é uma paixão, né? É uma paixão, é incrível como a pessoa entra, é uma coisa, é uma areia movediça. Daí a gente vai se enfiando, vai gostando, vai gostando. E, Nivaldo, ter essa perspectiva e ter essa atuação em outras frentes, como é o seu caso, tem feito a diferença para começar e teve diferença na hora de planejar uma safra como essa, que é muito desafiadora, porque a gente está falando de custos muito altos, a possibilidade de um terceiro ano de laninha, uma série de incertezas, o mundo está de ponta cabeça, né? Você sentiu que essas diferentes frentes de atuação que você tem fizeram diferença na hora de planejar a sua safra 2022-2023? Sim, aqui na nossa região eu planto no município de Itambé, próximo a Maringá. Nós perdemos o bonde aqui, o bonde da lucratividade, né? O que é o bonde da lucratividade? É a safra 21-22, soja, que foi plantado com custo baixo e na colheita a soja estava com preço muito bom, né? Nós perdemos. Por que nós perdemos? Porque foi uma seca incrível aqui em dezembro e a média do município, que se eu não me engano, ficou em 15 sacas por hectare. Média do município, tá? Então perdemos o bonde da lucratividade na soja, porque assim, quem colheu teve um ganho grande, porque plantou com custo baixo, né? Nós perdemos o bonde aqui na nossa região. Na segunda safra, isso não é choreiro de produtor, né? Porque o pessoal fala, vira produtor, começa a aprender a chorar. Não, não é. Eu estou trazendo a realidade aqui da nossa região como um todo. A região noroeste do Paraná sofreu muito. Aí a segunda safra 21. A média aqui do município de Milho foi ridícula. A minha média foi 0. Eu não colhi nada. Entendeu? Por quê? Tivemos 55 dias de seca e depois a geada. Então, assim, já plantou milho tarde, a seca ajudou a esse milho desenvolver mais devagar, vamos assim dizer, né? Sim. E depois veio a geada e pegou o milho na época de pamonha. Então, assim, igual aconteceu comigo, aconteceu com 80%, 90% dos produtores. Então, assim, 21 e 21 e para 22, seriam os anos de altas lucratividades, aqui perdeu o bonde. Então tem produtor que está até hoje sem receber o seguro da soja 21-22, que foi colhido em fevereiro. Tem produtor que está pagando juro, tem produtor que teve que colher o milho e vender a preço banana porque não recebeu o seguro. Então, perdemos esse bonde, né, de criar uma gordura. Pelo contrário, né? Aqui o produtor está sequinho, as gorduras estão queimadas. Então a gente entra na safra de soja, olhando soja 22, 23, com os custos lá em cima, né? Então, cloreto de potássio, por exemplo, foi negociado aqui na região a 6.500, 6.700, R$ 7.000 a tonelada. Então, você veja, triplicou o preço da última safra, né? Aí você tem esse ano também uma queda de crédito, né? Por quê? Porque os bancos tinham X. Isso eu não estou culpando o governo nem nada disso, não. É que, assim, com o boom do custo, então se eu gastava, por exemplo, supondo um chutômetro, tá? Se eu gastava R$ 7.000 para plantar um hectare, fica 10, fica 14. Então, porventura, é um chute, tá? Não estou falando de custos reais. Mas hoje, até mesmo o crédito. Então, se eu pegar, por exemplo, 1 milhão para crédito, eu preciso de 2. Sim. Então, como que os bancos, todo o mercado se preparou para isso? Então, o crédito também ficou mais escasso e mais caro. Sim. Então, o produtor vai ter que entrar com muita atenção.
Muita atenção, assim, não só clima, muita atenção para fazer um arroz com feijão muito bem feito. Eu vejo que os produtores estão aproveitando, né, aquela poupança que tem no solo e fazendo ali só o fósforo, o cloreto, por exemplo, para cumprir a sua exportação, tirando questão de adubação foliar. Então, o produtor está muito reticente quanto ao custo, porque precisa realmente de muita atenção. Agora, voltando para a sua pergunta, você me corta, senão eu fico divagando aqui, tá? Não, por favor, quero te ouvir. Voltando à sua pergunta, ajuda. Ajuda porque eu acabo, nessa vida fora da porteira, mas dentro do agro, eu acabo conhecendo muita gente boa, né? Então, por exemplo, nós estamos juntos lá no grupo dos amigos da soja. Sim. Ali, para mim, é uma fonte de conhecimento, entendeu? Então, quando eu pego, por exemplo, o Eduardo, nos comentários dele, lá tem vários consultores, entendeu? Então, ali é uma fonte de conhecimento. Eu aproveito mesmo do grupo para ir pescando o que está acontecendo no mundo, porque a visão deles de mundo é muito bacana, né? E também o trabalho na Apex, a gente começa a ver muito investimento estrangeiro e a gente já começa a sentir muito fundo de investimento batendo a porta dos produtores, querendo financiar, né, a safra. Então, assim, ajuda nesse planejamento. Então, busca de crédito. Hoje eu tenho conversado com algumas empresas que fazem aquela gestão de fundo de capital, né? O pessoal falando, olha, Anival, não quer adquirir uma máquina, a gente está com fundo de capital aqui com dinheiro. Então, a vida fora da porteira, mas dentro do agro, proporciona essas oportunidades, né? Que muitas vezes o produtor, não é uma crítica, logicamente o produtor com uma área grande, ele tem que se dedicar 100% dentro do negócio, né? Mas muitas vezes o produtor fica ali dentro da porteira, chega depois nessas oportunidades. É aquela velha máxima de quem chega primeiro bebe água limpa, né? Claro. Por isso que eu falo que o produtor de área grande, por exemplo, que ele tem que se dedicar, que não consegue ter atividade fora da porteira, ele tem que investir na equipe para ele conseguir sair, né? Participar de um evento, ir em Campinas visitar vocês, enfim, porque é assim que ele consegue alcançar várias oportunidades e qualquer oportunidade, qualquer pessoa que a gente consiga conversar e adquirir um conhecimento diferente, a gente consegue implementar isso dentro da propriedade, né? Sem dúvida. Me chamou muita atenção quando você puxou a questão do preço dos fertilizantes, Nivaldo, e você fez esse complemento falando que o produtor às vezes vai fazer só o básico da adubação em relação ao que ele fez em anos anteriores por conta desses preços. Como é que você está sentindo essa escolha do produtor de efetivamente ter que fazer talvez essa redução ou essa menor taxa de adubação? Isso pode ser um problema, isso pode ocasionar uma produtividade menor do que ele estava esperando, ou com as reservas que ele tem no solo, otimizando os seus recursos, aquilo que ele pode fazer, ele ainda pode garantir médias interessantes, caso, claro, aquilo que está ao alcance dele, né, seja feito, mas também o clima colabore, que é algo que está fora do controle de qualquer produtor, né? Não, eu não vejo que essa redução, entre aspas, de investimento vai impactar na produtividade. Porque é uma redução, não é uma redução, é uma melhor gestão do seu investimento. Porque muitas vezes agora com custo alto que o produtor vai conseguir, por exemplo, olhar na sua planilha de insumo e ver realmente o que ele precisa, né? Que ele vai sentar com o agrônomo e vai pegar análise de solo e vai fazer um ajuste mais fino. Não que o produtor fazia qualquer investimento, mas é na dificuldade que a gente evolui, né? Então, eu vejo que o produtor não vai. O clima correndo normal, safra normal, né? Essa redução, eu não vejo como uma redução que vai prejudicar a lavoura na produtividade, mas ele vai otimizar os seus recursos. Essa é a palavra correta.
Então, por exemplo, se ele pode reduzir o cloreto, porque o solo aqui é um latossolo vermelho, é um solo bem rico, né? Se ele pode reduzir e não vai impactar, ele vai reduzir. Anos anteriores, o produtor falava, não, eu faço 100 pontos de cloreto e 100 pontos de fósforo e vou continuar. Entendeu? Agora não. Eu posso reduzir para 70, não vai impactar em nada. Vou reduzir. Então, ele vai fazer uma melhor gestão dos seus insumos, né? Nivaldo, ele tem essa. O produtor ficou um pouco mais aflito para não só aumentar os seus investimentos, mas diversificar os seus investimentos e até mesmo ampliar a área aí na região. Vai ter ampliação de área esse ano dedicada à soja, ou isso acabou ficando descartado por conta das perdas que se registraram em 21, 22? Não, a nossa região, ela não tem outra saída. Aqui o milho verão não vai muito bem. A nossa região é uma região baixa, uma região que as noites são bem quentes. Então, aqui é safra soja, segunda safra milho. Não é uma região que não é nem muito propícia ao trigo, por ser uma região baixa e quente. Aqui é a região do... Nós ficamos no Vale do Rio Ivaí, né? Aqui. Então, as áreas vão se manter. É uma região consolidada, então onde dava para plantar soja já está sendo plantado. Então não tem como aumentar a área de soja. Mas aqui eu não vejo nenhum produtor fazendo, por exemplo, milho verão. Não existe aqui na nossa região. Né? Você começa a caminhar um pouco mais para o sul do Paraná, você já começa a ver alguma região com milho verão. Mas aqui, propriamente na nossa região, é soja e milho. E como já é uma região consolidada, não tem como aumentar mais a área. Né? Claro. Logo no final do vazio sanitário aí no Paraná, eu entrevistei o presidente rural do sindicato Eu entrevistei o presidente do Sindicato Rural de Cascavel. Ele dizia, Carlinha, a gente vai fazer uma mudança bem considerável de área de milho verão para soja nessa primeira safra. Não só por todas essas questões, né, que a gente está discutindo aqui, do milho vai bem a safrinha no Paraná, mas tem lugares que nem tanto e tal, mas principalmente por conta do ataque de cigarrinha, né? Falou, Carla, não tem condição, a gente está com um aumento de custo muito forte e não estamos conseguindo controlar com as técnicas de manejo que estão disponíveis, que a gente já sabe que dá para tratar, com os produtos que tem, que a gente sabe que dá para tratar, mas mesmo assim a gente tem essa dificuldade e vai haver, portanto, essa migração efetiva do milho verão para a soja. E eu percebo que a gente deve ter uma expansão de área, a gente deve ter uma área recorde nessa safra, né, Nivaldo, no Brasil. A gente está falando de mais de 42 milhões de hectares a serem cultivados com soja nessa temporada. O produtor, ele vem receoso para essa safra, com essas memórias dessas perdas na última temporada muito vivas, Nivaldo, ou não, ele vai, né, talvez pelos valores que ele adquire no campo, da necessidade da resiliência, ele refaz aí as suas forças para começar uma nova safra com realmente os ânimos renovados. Como é que você sente a perspectiva desses produtores diante, inclusive, de um mercado completamente volátil, né? Um câmbio muito incerto, a gente está falando de ano de eleição presidencial, isso também pesa no psicológico. Como é que você está sentindo o produtor aí na tua região? O produtor, só para te responder, eu vou desligar. Tá me vendo? Tá tudo normal? Agora sim. Tá tudo normal, né? Sim. Beleza. Porque tava travando aqui para mim. O produtor é um eterno otimista, né? Então, terminou uma safra, você falou da cigarrinha, nós tivemos um problema grave com cigarrinha aqui também. Então, a segunda safra de milho 22 não foi uma safra cheia. As médias ficaram aquém. Devido ao ano, foi um ano muito bom para a segunda safra de milho, com chuvas regulares, não geou. A segunda safra de milho teve o impacto da cigarrinha. Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui na região 50 variedades de milho para a próxima segunda safra, ela caiu para 10. Porque teve passou uma peneira aí nas variedades e muita variedade que não tem tolerância alguma para cigarrinha caiu fora do mercado. O ano passado, com a geada camuflou o impacto da cigarrinha.
Então, o produtor, o ano passado não conseguiu verificar. Nós tivemos a presença da cigarrinha ano passado aqui, e o produtor não conseguiu identificar pré-segunda safra 22 quais variedades eram mais tolerantes ou não. Então, nós tivemos um certo prejuízo aqui também com relação a isso. Foi uma segunda safra dentro da expectativa um pouco abaixo, mas o produtor conseguiu sair daquela frustração de perder safra de soja, perder safra de milho tudo seguido. Foram 3 seguidas. Então, a safra 2021 de soja não foi boa, né? A 21 de milho foi 0, a 21, 22 de soja péssima, e agora o milho deu para dar uma respirada. Voltando à sua pergunta, o produtor é um otimista, é um eterno otimista. Quem coloca tanto investimento a céu aberto, ele primeiro tem pouco juízo, né? Que tem muita gente que é do mercado financeiro, muito industrial, que pergunta, fala, como que vocês fazem tanto investimento que de repente pega fogo, uma chuva de pedra, né? O seguro a gente sabe que cobre, mas não cobre tudo, mas é próprio do produtor. Como você falou, eu nasci dentro da fazenda e vi esses riscos. Então, a gente nem mensura esses riscos muito. Se a gente mensurasse, não plantava. Então, assim, o produtor é um eterno otimista. Ele termina uma safra, ele encerra aquela safra e vamos para outra com todo o otimismo. A gente percebe aqui na região que, com tudo que aconteceu, o produtor ainda continua investindo na sua atividade, né? Você teve agora, por exemplo, nós colhemos a safra de milho, muito movimento de calcário na região, muito movimento de máquina chegando, o produtor trocando as suas máquinas, né? Muitas vezes queria trocar mais de uma, mas não, vamos esperar, vamos trocar a melhor, porque o produtor ele tem como paixão o investimento na sua propriedade, né? Muitas vezes ele deixa de reformar a sua residência e arrumar o seu sofá, e lá na propriedade está tudo perfeito, né? Então, o produtor ele tem esse otimismo e ele está vindo para essa safra 21, 22, ainda mais que está chovendo. O ano passado nós tivemos um início com pouca chuva, então aqui na nossa região já temos soja plantada, tá? Dia 16 de setembro o pessoal já iniciou os plantios aqui. Então, provavelmente, com essas chuvas, a gente já tem soja emergindo essa semana. Então, assim, quer mais otimismo do que isso? Impossível. O produtor já está plantando a soja pensando, conseguiu antecipar, já pensando em plantar bem a segunda safra e vamos em frente. É como o João Batista fala, né? Vamos em frente sempre. Vamos. E viva o Brasil. E viva o Brasil. Viva o Brasil. Ô, Nivaldo, diante disso, como é que está o planejamento comercial dos produtores? O que eu senti também e o que as médias mostram, que a gente está com as vendas da safra nova um pouquinho mais lentas, um pouquinho atrasadas em relação a anos anteriores. Se a gente comparar com a safra passada, nem se fala porque as margens eram historicamente positivas, né? Eram historicamente altas, então a gente tinha uma outra referência mesmo para negociar e uma outra segurança para negociar e um outro comportamento de demanda, enfim, a gente tinha um outro cenário. E aí a gente está começando a safra 22, 23 com volume ainda baixo de soja já comprometida com a comercialização. Como é que está aí na tua região? Como é que você se planejou com isso? Como é que você costuma fazer e planejar o teu comércio? Você escalona as tuas vendas? Você tenta cobrir os seus custos antes de começar a plantar? Como é que é o teu planejamento comercial? Dentro, claro, daquilo que você puder dizer, né? Sim, não, tranquilo. Eu vou... Sabe que gato escaldado tem medo de água, né? Né? Então tá. Lembra que eu falei que a safra 2021 não foi tão boa aqui na região? 2021, a 21, 22, soja, péssimo, né? Então tá. E a safra 21, milho, 0, né? Agora você imagina isso daqui com os produtores travados. Então, por exemplo, safra 2021 foi quando deu o boom da soja que pulou de R$ 80 para 150 na colheita, né? Quem é cliente do Leones sabia, mas como
né? 99% do pessoal não é cliente do Leones. Então, o produtor, ele já teve esse susto. Plantou a safra 20, o preço começou... Plantou a safra 20 com a soja de R$ 70. O preço começou 80, 90. Quando bateu R$ 100, maioria entrou travando, porque eram valores que nunca na história havia acontecido. Aí começou 110, 120, 130, 150, e o produtor teve que entregar a sua safra 20, 21, que não foi tão boa, tá? A R$ 80, 90, 100. Entendeu? 110, assim, aquele produtor que esperou no último momento. Entendeu? E a lousa batendo 150. E o produtor, ele é um... O produtor, além de um ser honesto, por que que eu falo que é honesto? O produtor é cumpridor de seus contratos. O produtor não foi atrás de fazer o washout, alguma coisa assim. Não. O produtor foi lá e cumpriu seus contratos. Cumpriu, entregando seu produto pela metade do preço, o produtor foi lá e cumpriu o seu contrato. Quando entrou na safra milho 21, o produtor também estava travado. Aí você lembra que eu te falei que o milho 21 foi zero? Então, tem produtor até hoje pagando contratos de milho que ficaram para trás. E tem produtor até hoje, na safra 21-22, que foi péssima, 15 sacas por hectare aqui de produtividade média, o produtor na safra 21-22 pagando ainda alguma coisa de contrato de R$ 80, R$ 90. Então, assim, o produtor, com esse cenário, isso eu estou colocando cenário Paraná, Noroeste, região Quilitambé, Maringá, né? O produtor, ele ficou muito receoso. Muito receoso. Tanto que o milho agora, 22, ocorreram ofertas de contrato a R$ 90. O milho agora na lousa está 75. Só que pouquíssimas pessoas fizeram. Um ou outro que fez alguma coisa, por quê? Medo da geada. E só não geou aqui porque deu um tornado lá em Santa Catarina que empurrou a geada para cima. Senão a geada que tinha pego, dia 1º de junho aqui, tinha lambido de novo os milhos. Então, com base nessa história toda que eu te contei, né, o produtor, ele está muito receoso em travar. Muito receoso. Ainda mais com custos tão altos. Então, nós tivemos alguma oferta aqui na região de milho a R$ 170, se eu não me engano, para essa safra agora. 170 ou 175, uma coisa assim. Pouquíssimas pessoas travaram. Soja, desculpa. Então, poucos travaram. Por isso, por esse histórico recente, né? Claro. Então, tem muitos produtores que ainda estão pagando contrato, que não conseguiu cumprir nas últimas safras. E como que entra fazendo algum contrato agora, realmente dá receio. Até eu, que sempre trabalhei muito travado, com os custos travados, eu não estou travando. Então, milho 22 não travei nada, né? E soja 22, 23 também tô zero trava. Porque realmente dá um receio. Nivaldo, o teu receio é por conta de entregar efetivamente a tua safra, não ter o que entregar, ou ter que pagar esses contratos, ou ter essa modificação toda no mercado, ou você vê e sente não só contigo, mas você entende que esse é um perfil do produtor de também não optar por algumas operações de comercialização que vão travar o teu preço, mas não necessariamente o teu produto físico. Ainda falta o produtor buscar essas ferramentas de comercialização, ou ele tem medo de também investir um dinheiro nisso e ter que acabar fazendo ali, dividir depois, né, a pouca margem que fizer com mais coisas. Bom, você colocou agora há pouco a volatilidade nos preços, né? Sim. Então, antigamente, para subir R$2, R$3 na soja e baixar, era um parto, um mês. Agora sobe 10 e cai 10, assim, em segundos. Então, assim, a volatilidade do mercado e a insegurança climática, o produtor ficou muito mais conservador. Não, eu vou vender depois que eu souber o que eu tenho, né?
Com relação a mecanismos de mercado, onde o produtor investe um dinheiro para tentar travar seu preço, não seu produto, é pouco difundido ainda aqui na região. Sim. Entendeu? Eu andei consultando alguma coisa para fazer milho, mas é pouco difundido. A nossa região aqui é bem diferente do Cerrado, por exemplo, onde o produtor já está acostumado a travar dólar. Não, deixa dólar flutuando, trava produto. Não, vamos travar Chicago. Vamos participar da alta, participar da baixa. No Cerrado é muito mais difundido isso. Aqui não. Aqui o produtor é muito mais conservador. Não é sim, e não é simples, né, Nivaldo? Não é uma Não. coisa que dá para fazer. Ah, é simples, eu vou lá, eu vou fazer e acabou. Não, você tem é uma operação estruturada, é uma operação que custa para o produtor, né? Sim. Ela tem um custo. E eu imagino que você falou uma coisa muito que é engraçado assim, nesses 12 anos que eu tenho de notícias agrícolas, né? Eu vi o produtor se tornar mais conservador do que ele já era, justamente por conta dessas frustrações, né? E isso muda realmente de uma temporada para outra, porque até a distância do preço da soja disponível para a soja da safra nova, ela é grande e ela vai realmente afastar o produtor de novos negócios, porque ele ainda tem aquela memória de que ele pode bater ali nos 190 e pouco, e talvez R$ 200, caso as coisas mudem, né? Sim, se a gente observar a soja com valores menores que R$ 150, a gente vai observar alguns prejuízos. Não Entendeu? fecha, não Não, fecha, não fecha a conta. não fecha, pode fechar aquela conta de insumo, mas o restante, Nadinha. né? O Vai restante, empatar. operacional, funcionário, né, o prolabore do produtor, e daí, como fica? Então, assim, tá todo mundo, principalmente aqui, que nós temos um problema climático, algo que nunca ocorreu, 3 safras seguidas de problemas severos, né? Então, Sim. o produtor está assim, não, eu quero plantar, eu quero colher e depois eu vou ver o volume que eu tenho, o que eu vou negociar. Então, assim, o contrato, você vai ver aqui na nossa região, pelo menos, em termos de contrato futuro, a não ser uma troca ou outra que o produtor possa ter feito agora para plantar, mas fora isso, eu não vejo ninguém negociando. E assim, né? Se a gente se coloca no lugar do produtor, eu quando faço Bom Dia Agronegócio, todo dia o produtor fala, Carlinha, é hora de vender soja? Eu falo, amigos, que eu não tenho nem coragem de falar para você, venda ou não venda, porque eu não sei quanto é que você botou, né, por hectare de dinheiro ali para saber se você vende ou não vende. E eu tenho orientado muito, Nivaldo, os produtores que me perguntam, porque também não vou eu, né? Eu sempre tento reforçar isso. Eu sou apenas uma mensageira daquilo que está acontecendo no mercado, na geopolítica. Essa escalada recente da guerra entre a Rússia e a Ucrânia fez os preços do trigo explodirem ontem. Acho que nenhum produtor de trigo estava esperando uma alta de 7% ontem e novas altas se registrando hoje. Então, quer dizer, eu sou só a editora da mensagem, né, para passar para vocês. Mas eu tenho muito, muito, reforçado muito com os produtores que busquem para ter na sua equipe, não precisa ser fixo, né? Não precisa contratar essa pessoa, mas contratar o serviço. Sim. De ter alguém que vai te ajudar nessa comercialização, nessa tomada de decisão, nessa gestão comercial. Por quê? O produtor tem um engenheiro agrônomo, tem bons colaboradores, ele regula bonitinho a frota de máquinas e implementos, ele tem um software só para tratar de clima, ele tem um aplicativo para saber quanto que o operador dele de trator está andando por hora, né? A que velocidade está fazendo o plantio, qual é a linha, o espaçamento, a profundidade, mas não tem alguém para falar para ele, ó, vamos pensar em escalonar essas vendas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você concorda com isso, Nivaldo? Você acha que tem que realmente, o produtor tem que ter ao teu lado um cara tipo o Leones, né? Você Sim. citou o Leones várias vezes. O Leones é um grande conhecedor desse mercado, faz grandes operações e a gente cita outros grandes nomes, né? Eu Sim. sempre falo do pessoal da Greenvest, eu falo do pessoal da Pátria, eu falo do N. Fernandes na Terra Agronegócio, eu falo do Vlamir Brandalize. São caras muito experientes, que já viveram também, e muitos deles são produtores rurais também, né, Nivaldo? Sim, eu estou assinando o aplicativo do Leones. E Ah, mesmo assim, e mesmo assinando,
lendo as análises, são análises bem diretas, sabe? Ainda assim, assim, eu vi isso em algum lugar hoje, tá? A pirâmide da atenção do produtor, né? Então, assim, o que mais impacta hoje o produtor? Em primeiro lugar, o valor da compra de insumos. Então, assim, ele comprar bem seus insumos é o primeiro, né, o primeiro ponto que impacta no seu negócio, na sua lucratividade. O segundo é a sua comercialização. O terceiro é a produção. Mas pela paixão, onde que o produtor investe mais? Na produção. Então, assim, o produtor tem 1, 2, 3 agrônomos. Ele tem um agrônomo para o solo, um agrônomo para a planta, um agrônomo para a folha. É sério. Ele investe nas melhores máquinas, melhores equipamentos. O produtor na compra, o produtor, né, ele é bem criterioso. Então, o produtor faz cotação, o produtor busca mercado genérico, o produtor ele consegue comprar bem, mas peca muito na comercialização. Eu sempre falo que nós, como produtores, nós temos que ser um maestro, né? Então, o produtor não consegue fazer tudo. Ele não consegue ser mecânico, agrônomo, meteorologista, advogado, gestor de pessoas, não consegue ser tudo. Então, eu sempre falo assim, o produtor tem que ser um maestro e buscar no mercado aquilo que ele não faz bem. Então, assim, eu sou um produtor, a minha paixão é produtividade, produção, vou me dedicar para aquilo. Passa a comercialização, não assim, terceirizar a comercialização, mas deixa a comercialização a cargo de uma empresa idônea, parceira mesmo, sabe, do produtor. Logicamente, quem vai apertar o botão para fazer a venda ou dar a última palavra é o produtor, mas municiado de informações. Isso na produção. Eu compro mal porque eu não tenho tempo de cotar. Contrata alguém, muitas vezes, né? Ou faz um acordo com o agrônomo, para o agrônomo correr o mercado cotando. Então, assim, ele tem que ser um maestro, né? Se dedicar àquilo que é sua paixão. Tem produtor que não gosta de ficar no campo. Não, minha paixão é máquina. Minha paixão é ficar no barracão, cuidando das máquinas, né? Então, terceiriza o campo para um bom gerente, um bom agrônomo. Eu falo assim, tudo não vai dar para fazer. Senão você fica igual o pato, né? O pato nada, anda e voa e não faz nada bem feito. É isso aí. Dedicar de repente para o perfil do produtor. O produtor é bom gestor de pessoas. Então, né, participa mais ali do RH, dos treinamentos. Mas a comercialização é algo que ainda falta o produtor olhar com mais carinho. Hoje o produtor está muito bem assessorado agronomicamente, ele está muito bem assessorado com a parte da tecnologia, que vem muito forte, ele está muito bem assessorado com a parte de máquinas, ele está muito bem assessorado em tudo. E na comercialização, a gente verifica, assim, como um todo, que o produtor ainda patina, ele vai muito no feeling, mas assim, eu acho que vai subir, mas por quê? Não, eu acho, né? Porque nessa época sempre sobe. Eu sempre ouvi a vida inteira assim, tem que vender soja em junho, julho, aí pula não sei que data, aí depois só pode vender em outubro. O mercado mudou completamente, né? Então a gente vê muitas vezes na safra os melhores preços e depois os preços caem. Então por isso que o produtor tem que contratar a boa consultoria, a parte comercial principalmente, porque dependendo do volume, R$ 1 que o produtor deixa de ganhar, ou R$ 1, 2, 3, 4, no final do ano vira uma montanha de dinheiro. Nivaldo, a gente teve já, nesses últimos anos, prêmio de quase $3 por bushel acima de Chicago durante a colheita no Brasil. Isso era impensável, né? Aí eu te pergunto uma coisa, você falou, né, que você sempre acompanha Notícias Agrícolas, aí todo mundo assinava a revista Globo Rural, depois veio o Dinheiro Rural. E o Notícias Agrícolas, realmente, ele tem 25 anos, ele completa 25 anos nesse ano. A gente tem esse histórico de estar na internet antes mesmo do produtor. Então, quando eu sou chamada para fazer uma live, uma palestra para falar um pouco do dia a dia do Notícias e eles perguntam para mim qual é o diferencial do Notícias. Aí eu sempre digo isso. Nós estávamos na internet antes do produtor chegar na internet. Sim. Então, antes ele precisar, a gente já tinha um produto pronto para ele.
Então, primeiro a gente começou com cotações, armazenando as cotações, e o produtor ter o entendimento de que a gente tem um histórico do mercado, e o Leones fala muito sobre a importância do histórico do preço, ele te fala muito sobre o mercado. Depois a gente veio com as análises e as informações. Você sente essa mudança, Nivaldo, assim, de que um produtor bem informado, um produtor que está atento ao que está acontecendo na margem do que ele precisa olhar todos os dias, também faz diferença? Isso não só para vender ou para comprar, mas para plantar, para colher, para tomar decisão, para diversificar investimentos, para aceitar, de repente, um fundo investidor olhando para sua propriedade. Porque o que eu percebo? Eu lembro que quando eu cheguei no Notícias, há 12 anos, eu ouvia muito isso. O produtor vende, deixa para vender na boca da colheita, e aí ele vai pegar um preço desse tamanho. Ele espera colher para vender, para ter essa certeza de que não, tudo bem, eu posso comercializar tanto agora, posso segurar tanto e vou pensando como fazer. Hoje não. Hoje a gente sabe que ele tem um planejamento comercial. Por mais conservador que ele seja, ele sabe da necessidade de se garantir em algumas situações. Você entende que a comunicação foi e é mais uma ferramenta de ajuda nessa gestão desses empresários rurais, desses novos tempos? A comunicação ela é importante e cada dia mais tá com maior impacto na vida do produtor. Você está falando, Notícias Agrícolas começou como um banco de dados de cotações, né? Só que o volume de informações hoje é muito grande. Então, o produtor está ali antenado no Notícias Agrícolas, o WhatsApp bombando, né? E a gente precisa também ter certo cuidado. Assim, é muito importante a informação. O produtor consegue chegar muitas vezes, né? Quem chega primeiro bebe água limpa, consegue chegar, de repente, acessar um fundo de investimento, acessar um bom preço através dessa montanha de informações que o produtor tem. Mas hoje tem que tomar muito cuidado, porque tem que pegar toda essa informação, peneirar, ver aquilo que se encaixa na realidade e implementar. Porque não adianta eu ter muita informação e não implementar nada. Porque o mais importante é implementar. Eu sempre falo, produtor que busca uma especialização, seja no campo acadêmico, ou uma especialização em um curso rápido, ou uma palestra, ou até mesmo um curso online, ou até mesmo aquele produtor que revira Notícias Agrícolas lendo as notícias, ele precisa pegar no final do dia aquele monte de informação que ele tem e filtrar, né? Ele filtra, veja o que encaixa no seu negócio e realmente implementa. Porque também não adianta eu ter um monte de informação e não implementar nada. Eu tenho um monte de informação, descubro um monte de coisa nova, chego lá na lavoura e continuo fazendo a mesma coisa. Né? Quando chego lá no meu negócio, continuo fazendo a mesma coisa. Que é aquela velha máxima, né? Eu quero resultados diferentes, mas continuo fazendo tudo igual. Né? E quero resultado diferente, continuo fazendo tudo igual. Então, assim, a informação é muito importante. A velocidade da informação, com N ferramentas que nós temos. Então, por exemplo, temos o site Notícias Agrícolas, temos o YouTube Notícias Agrícolas, temos o Instagram Notícias Agrícolas, Facebook, enfim, deve ter toda a rede social. Beleza. Aí eu tenho o Instagram da jornalista da soja, aí eu tenho o Instagram da jornalista do milho, enfim, aí tem o WhatsApp recebendo notícias, tem o Telegram, é muita informação. É importante estar antenado, mas principalmente filtrar as informações e implementar aquilo que vai melhorar o seu negócio. Acho que muitas vezes o filtro tá pecando um pouco no filtro e principalmente na implementação. Porque não adianta nada, eu vou num baita de um evento, recebo um monte de informação nova e chego lá e não implemento nada. Logicamente que eu não vou conseguir pegar toda a informação que hoje a internet principalmente nos dá e chegar lá e revolucionar o negócio e mudar tudo. Isso é impossível. Mas vai implementando algumas coisas diferentes, né? Claro, claro. Não sei se eu consegui me fazer entendido. Total, porque eu falo muito isso também no Bom Dia Agro. Eu tento sempre trazer essa perspectiva para as pessoas, né? De que eu tô ali na necessidade de trazer informações para o produtor de soja, de milho, de café,
de açúcar para o pecuarista, para o suinocultor, mas eu digo, né? Eu digo muito isso no Bom de Agro. Agora filtrem aquilo que é mais importante para vocês, o que é importante para todo produtor, entender isso, aquilo, aquilo. Pegou isso? Pronto, agora vai buscar informação do teu mercado. Estão aqui setorizadas notícias agrícolas e é mais ou menos por aí que a gente tem que tentar avançar, né, Nivaldo? Inclusive, ó, a gente recebeu um comentário aqui bem legal do Guilherme Dias Agro. Melhoria contínua, né, Carla? Sim, a melhoria é contínua. Inclusive, o Samuca Ramos Alves, ele está sempre com a gente, ele é um influenciador do agro, grande conhecedor do setor também. Ele falou: a execução é a mãe de todas as habilidades. Gostei muito dessa frase, é mais ou menos Eu por aí. também. Vou copiar, tá? Fala para ele que agora eu vou começar a usar. Ó, a execução é a mãe de todas as habilidades. É preciso saber filtrar para não ir na contramão. Samuca, meu amigo, já pegamos aqui. Vamos, claro, te dar o crédito, mas eu e o Nivaldo já vamos tatuar nas costas. Sim. O Guilherme Dias Agro, ele fala assim, ó, Nivaldo, hoje estamos em uma curva invertida. Muita volatilidade. Creio que temos que aproveitar as janelas, oportunidades do mercado. O produtor hoje em dia está com números na cabeça e não aproveita as janelas. Tem muito isso, né? Sim. Tem muito disso. Sim. Às vezes o produtor está esperando soja a R$200, milha 100 e não vai chegar. Né? Exato. Ou o mercado dá uma testada no valor da soja e ninguém vende e, consequentemente, vai abaixar. Né? Eu não posso falar muito de mercado porque não é minha área de expertise. Né? Tanto que eu assinei a plataforma ali do Leones para tentar, né, clarear um pouco a visão. Mas às vezes ficar esperando o número pode ser prejuízo. É verdade. E aí o Jarduli, a live anterior da semana passada foi com o Jarduli, que é consultor em mecanização. Nivaldo, esse é outro. É igual você, líderzão. O cara, nossa, ele é sensacional. Se você não conhece ele ainda, Nivaldo, ó, já vou sugerir aqui esse match. Nivaldo Forastieri e Jarduli. O cara é um as. Esse homem arruma trator até que não tem mais jeito. E ele falou muito sobre essa busca por conhecimento, Nivaldo, que você defende tanto. E ele está comentando aqui, ó, colocar em prática é muito importante. O conhecimento e a sabedoria não tomam espaço. É verdade. E complementando o Samuca, Nivaldo, ele diz assim, ó, inclusive o mais importante para o produtor é saber adaptar o conhecimento para a sua realidade. Sim. E ó, a frase não é do Samuca, é do Ram Charam. Ou seja, a gente pode usar tranquilo que ele não vai ficar bravo. Beleza. Nivaldo, isso é muito importante, isso de adaptar as informações para a tua realidade, porque quando a gente pensa em Brasil, a gente está falando de um país de proporções continentais e a realidade tua não é a realidade nem do teu vizinho, né, Nivaldo? Sim, eu rodo muito o Brasil, tenho rodado um pouco menos agora, mas eu sou apaixonado por esse país, sabe? Eu tenho amigos que plantam soja, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que eles fazem ao contrário, eles plantam milho, verão, e entram com a soja depois. Né? E nós temos agora, se você olhar o Brasil como um todo, a gente tem soja o ano todo, né? Sim. Porque Roraima está planta na mesma janela americana, nós temos o Mato Grosso com colheita de soja em dezembro, e muito lugar aqui no Brasil ainda está plantando soja em dezembro. Mas o agro como um todo é muito especial. Você falou, lógico, a realidade de cada região não é a mesma. Né? Você pega antigamente, eu lembro bem disso há um tempo atrás, a tecnologia saía do sul para o Cerrado, né? E depois para o Mato Piba. Hoje é o contrário, né? Então a gente já tá vendo tecnologias como plantadeira autônoma sendo testada no Piauí, na Bahia, né? E agora a gente vê um movimento ao contrário, né? Então, assim, a tecnologia está vindo do centro-oeste, do Mato Piba para o centro-oeste para o sul. Eu posso estar sendo leviano em falar isso, mas quanto mais inóspito e quanto mais difícil é o clima e a região, mais tecnificado é o produtor. Nós tivemos esses 3 problemas climáticos aqui na nossa região, mas se a gente pegar, por exemplo, a região sul, comparar ela com o Mato Grosso, aqui é muito mais tranquilo com relação a doenças. Né? A cigarrinha, apesar que esse ano teve um impacto grande, mas
no geral, o sul do país ele é muito mais tranquilo com relação à infestação de doenças. Aqui a logística é mais tranquila, né? A gente já tem regiões consolidadas, asfalto, trem, porto perto, né? E quando você vai para o centro-oeste, eles não têm tanto problema de clima, mas por outro lado tem o solo, que é um solo diferente daqui, eles têm que construir a fertilidade no solo. Aí quando você caminha para o Matopiba, nos últimos anos está vindo muito bem, mas o clima lá é complicado também, Nem né? vale. Então, aí eu começo a observar onde que o produtor está mais tecnificado. A gente começa a pegar do Nordeste, Norte para o Centro-Oeste aqui para o Sul. Não que aqui não esteja. Acho que o agricultor e o agro como um todo está com um nível tecnológico muito grande. Mas a gente inverteu também esse caminho da tecnologia, né? Que antes era do sul para o norte, agora é do norte para o sul. Então a gente vê, Sim. por exemplo, plantadeiras autônomas já sendo testadas e daqui a pouco chega aqui e começa a ser testada aqui. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, Claro. mas Não, é o que eu total. observo. O Centro-Oeste, o Norte e o Nordeste tem problema logístico, então o produtor tem que pensar um pouco mais em armazenagem, ele começa a se tecnificar, né? Lá ele não tem cooperativas, né? Então ele tem que começar a se virar na compra e na venda e travar dólar ou não travar. Aqui as Sim. cooperativas dão essa mão para o produtor, então traz a coisa mais mastigada, não é verdade? Então eu Não, vejo. total. Você citou Roraima, né? Roraima é uma das mais recentes fronteiras agrícolas do país, um grande exemplo. Planta no calendário invertido, tem uma variedade só para eles, né? A variedade de Tracajá é um filho da Embrapa. A Embrapa estudou o Roraima e a soja que a gente podia colocar ali. Roraima tem um mercado específico, né? Não só, mas tem esse mercado, o mercado russo para a soja de Roraima é um mercado muito forte. A soja de Roraima tem características diferentes porque tem tempos de luminosidade diferentes, condições edafoclimáticas diferentes. É uma coisa absurda. A gente consegue personalizar a sojicultura nesse país inteiro, né? E isso é fruto de grandes caras, né? A gente está falando de Dr. Alisson Paulinelli, Dr. Roberto Rodrigues, de Seu Gassen, José Tadashi, professor Elmar Floss, que está aqui. Professor Elmar Floss está, inclusive, assistindo a gente lá de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Ele eu tenho um carinho enorme pelo professor Floss, porque ele me deu uma entrevista uma vez, Nivaldo, no Conversa de Cerca, um podcast que eu apresento no NA. Ele falou, Carlinha, eu vi 7 revoluções do agronegócio brasileiro. Eu falei, como é que é possível, né? Se pensar que, inclusive o presidente Bolsonaro, no seu discurso de abertura lá da Assembleia Geral da ONU, voltou, claro, a destacar o papel do agro para a segurança alimentar. E, enfim, ele inclusive parafraseou a diretora da Organização Mundial do Comércio, né, quando esteve aqui no Brasil em abril, falou: se não fosse o agronegócio do Brasil, o mundo estaria com fome. Inclusive, eu vi até alguns colegas repercutirem mal, né, interpretarem meio mal. Não, isso humilha os outros países. Não acho que a gente tem que pensar só nisso, mas a gente tem que pensar que isso é um reflexo justamente da pesquisa, da inovação, da extensão rural, do investimento e do olhar desses líderes que eu citei, né? O professor Floss está entre eles, e a gente já perdeu alguns muito cedo, como foi o caso do próprio Dirceu, e aí a Sim. gente tem o Limones batalhando pela comercialização da nossa soja na China, o seu Ginaldo Souza, do Grupo Labora, enfim, grandes casos, o próprio Vlamir, que trazem que carregam esse entendimento e essa perspicácia de entender que aqui dava para fazer muita coisa, né, Sim. Nivaldo? E dá para fazer muito mais, né? Dá para fazer muito mais. E a gente sente que o agronegócio brasileiro é esse potencial represado, né? A gente sabe que a gente tem que se adequar a uma série de desafios que países de clima temperado não possuem. Nós temos a lei ambiental mais rigorosa do mundo, né? E isso não é nem suficiente para a União Europeia dizer que não vou mais comprar produtos de áreas desmatadas legalmente, inclusive, né? Aumentando o custo da alimentação para a sua população, mas isso não tem problema. Então, quer dizer, a gente tem esse potencial
que está ainda quase que para explodir, né? Que a gente Sim. tem muito para fazer ainda e a gente tem pessoas pensando o agronegócio brasileiro e isso é muito valioso, né? Olha, quando fala do agronegócio brasileiro, dá vontade de se explodir, eu tenho vontade de chorar, de tanto que dá vontade de explodir. Por quê? Eu gosto de uma frase do Roberto Rodrigues, que ele fala: o Pero Vaz de Caminha escreveu a cartinha lá para o rei de Portugal dizendo que aqui tudo que se planta dá, né? A baita de uma mentira. Então, a Embrapa ela tem um papel fantástico. Então, pega o Centro-Oeste, terras que ninguém queria, né? Porque você Sim, pega lá atrás, aonde que o pessoal aqui do Sul, eles foram atrás de terra roxa para plantar café no Centro-Oeste. sim, Então, tem algumas ilhas, né? Você pega o próprio Matopiba. Quem fez essa construção do agronegócio brasileiro foi o produtor. O agronegócio é muito importante. Então, assim, dentro do chapéu agronegócio, né? Produção, serviço, indústria e comércio. Mas a produção é a locomotiva. Então, assim, quem fez toda essa revolução foi o produtor brasileiro, junto com a Embrapa, junto com todos esses que você disse. Porque o produtor ele teve que construir a produtividade. É muito fácil plantar soja em clima temperado. Você vai para os Estados sim. Unidos, você consegue observar. O produtor vai lá e planta, terra fofinha, bonitinha, sem erva daninha, porque a neve veio e fez todo o seu papel. Aí o produtor vai lá, planta, pega o motorhome, lógico, eu estou exagerando, né? Mas pega o motorhome dele, vai passear e volta para colher. Né? É, Eu estou super exagerando. Mas é muito mais fácil do que aqui. sim. Aqui nós temos duas safras, legal, tem duas safras. Mas, gente, a janela é espremida. Vai perguntar para o produtor de soja no Mato Grosso se não tem que colher soja embaixo de chuva para conseguir fazer a segunda safra de milho ou de algodão. O Né? tamanho das lagartas, Orivaldo. O tamanho das lagartas que não tem nos Estados Unidos, não. Aí você consegue suprimir uma, vê outra. Ah, tem outra lagarta, a filha daquela que é resistente. O que é isso? A soja de clima tropical, o milho, enfim, o clima tropical, ele... Eu falo pro pessoal, mimimi, tá usando agrotóxico. A primeira é defensivo. Segundo, Começa planta daí. um pé de tomate dentro da sua casa para você ver o que... Dentro da sua casa, que é um ambiente estéril. Para ver o que vai virar, né? Então, assim, não tem jeito. A agricultura tropical é assim, é pressão de doença, tem que construir a produtividade no solo. Isso foi muito rico. Quando você fala em explodir, eu entendo que dá vontade de chegar num grande centro e chacoalhar as pessoas pelo pescoço e falar assim, olha aqui o que o país faz. Né? Somos o primeiro em produção e exportação de soja, somos o primeiro em carnes, o primeiro em açúcar, o primeiro em suco de laranja, as nossas frutas são as melhores do mundo, né? E tudo isso em 8% do território, preservando muito mais dentro das propriedades do que fora das propriedades, né? Eu sei, dá vontade de pegar no pescoço e chacoalhar, mas a gente tem que levar a informação, né? E o Brasil, ele tem tudo para aumentar a sua produtividade sem derrubar uma árvore, né? Então, a agricultura, a soja principalmente, a gente vê que está invadindo muito pasto degradado. É só ver o que virou o Mato Grosso do Sul, né? As pastagens estão virando tudo soja. E a gente vai ter que acomodar os 200 e poucos milhões de cabeças de gado. Então, assim, até o pecuarista, com o avanço da soja, ele vai se tecnificar, ele vai conseguir colocar mais cabeça de gado em menores áreas, né? Confere. Então, isso é uma revolução, isso é a 10ª revolução da agricultura brasileira e não vai parar por aí. A gente tem agora a questão do biológico, né? O produtor investindo muito em biológico. O produtor não usa defensivo porque quer. É caro. Pudesse não usar nada, não usaria nada, né? Eu tenho até um amigo que começou agora com a questão de trabalhar com estufas, né? Ele era urbano. Ele era urbano do urbano e comprou um negócio e está trabalhando com estufa. Ele fala, a gente passa o produto aqui, quando vira as costas, já tem bicho comendo. Eu falei, então, isso dentro de uma estufa, né? Você imagina fora dela. Mas é agricultura tropical, não tem outro jeito, né? E nós vamos alimentar o mundo. Se a Europa está fazendo isso, eles estão dando um tiro no próprio pé,
porque a gente tem toda a Ásia doida pelos nossos produtos, né? A gente tem a China, temos a Índia, que vai ser o grande próximo player aí, comprando comida aqui do Brasil. Enfim, o Brasil tem tudo para realmente ser o grande fornecedor de alimentos do mundo e como disse também o Roberto Rodrigues, né, o responsável pela paz, porque quem tem fome não tem paz, né? Exatamente. Olha, Nivaldo, eu sabia que eu tinha feito uma escolha incrível para fazer a live dessa quarta-feira. Você é muito bondosa. Imagina, eu tenho muito carinho por ti, pela tua família, pela tua história. Então, eu quero muito te agradecer por estar aqui comigo hoje, por trazer essas perspectivas e sempre essa visão de ir para cima. Não deu certo essa safra, vamos fazer outra, vamos pensar nos custos, vamos planejar os investimentos. O importante é fazer, né? Sim. Melhor a gente ir para frente e continuar fazendo do que ficar parado. Então, Nivaldo, te agradeço demais por estar conosco, por trazer essa perspectiva do produtor nesse começo de safra, que acho que é completamente importante para esse momento, principalmente porque somos hoje consolidados os maiores produtores e exportadores globais de soja, caminhamos para ser um importantíssimo player de milho, já somos, com a Ucrânia fora do jogo, a gente está construindo um protagonismo ainda mais forte. O próprio presidente Jair Bolsonaro falou no seu discurso na ONU, seremos exportadores de trigo. Hoje a gente faz trigo já no sertão, é uma coisa louca, o que a pesquisa e a tecnologia... A Embrapa novamente, né? A Embrapa é uma coisa maravilhosa, né? Cumprimento aqui o presidente da Embrapa, o Dr. Celso Moretti, que também é uma pessoa incrível, e todos os seus colaboradores e pesquisadores. Nivaldo, no Congresso Brasileiro de Sementes, semana passada, Dona Odete Liberal, 95 anos, pesquisadora da Embrapa Soja, meu amigo, responsável pela certificação das sementes. Uma mulher fora da caixa, mega à frente do seu tempo. As pessoas acham que o Brasil está atrasado, a gente está na vanguarda de uma série de outras coisas. Graças a Deus, né, Nivaldo? O atraso que a gente tem, a gente espera que agora, com essas privatizações, com os portos, os aeroportos sendo privatizados, a questão logística e de infraestrutura melhore, né? A gente viu o grande trabalho do Tarcísio e a gente espera que essa linha do governo continue, mas o Brasil, no agro, ele é vanguarda. Ele é vanguarda, porque fazer agricultura tropical não é fácil. E aqui nós temos os melhores produtores do mundo, temos a melhor tecnologia do mundo e temos os melhores pesquisadores do mundo, a melhor Embrapa do mundo. E nós temos as melhores pessoas das notícias agrícolas do mundo, mas brincadeiras à parte, somos sim vanguarda. Nós temos que assumir o nosso papel de protagonista no mundo. Esse é o papel do brasileiro. Quando a gente volta a usar o verde e amarelo, fora de ano de Copa do Mundo, não quer dizer que é bandeira de A, B ou C. É um retorno daquilo que nos foi quase tomado. Né? Então, essa bandeira, a gente tem que olhar que o verde ali, a gente tem que ver que é a nossa soja, e o amarelo que é o nosso milho. Né? E o azul, todo o resto que engloba esse agronegócio, e somos vanguarda e temos que assumir o papel de protagonista. Né? Ir para fora e bater no peito e falar assim, o melhor agro é nosso. Né? E não é procurar humilhar ninguém, é só mostrar o que a gente está fazendo. Acho que assim, contra fatos não há argumentos. Né? Então, vamos pegar todos os nossos dados da NASA, da Embrapa, a Embrapa Territorial, o nosso querido Gustavo Spadotti está lá agora. Sensacional. Um grande amigo, gente finíssima. E pegar todos esses dados e mostrar a nossa produção e mostrar realmente que não está sendo desmatado a Amazônia. Isso caminha. Agora o agro ele tem que investir nisso, em informação. Né? E não é o nós contra eles, não é o rural contra o urbano. A gente tem que realmente ensinar, porque foi ensinado errado. Né? Não é culpa de quem está lá no centro urbano que não conhece o agronegócio, é que ensinaram ele errado. E agora a gente tem que fazer o nosso papel de levar essa informação e fatos, né? Então a gente não está inventando, não é um projeto do agro protagonista que não desmata. Não, isso está acontecendo agora. Né? Não desmata, é o maior produtor de proteína do mundo, o maior produtor de soja e por aí vai.
e muito criativo, inovador e sustentável, né? Eu falo que o agro brasileiro é criativo, porque tem que lidar com muitas situações que nós não temos em lugar nenhum. Eu vejo Sim. muitas vezes colheitadeiras passando espremidinho numa ponte com as rodas para o lado de fora. Então o produtor tem que ser muito criativo para fazer o agronegócio em cima de uma estrutura que é ruim. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Vai melhorar, se Deus quiser, melhorou e vai melhorar. A gente tem que... Nós somos muito inovadores. Se você pegar a agricultura tropical, tudo que a Embrapa revolucionou e junto com os produtores, porque se é um produtor, a Embrapa não conseguia implementar tudo aquilo que eles pesquisam. Então o produtor ele é muito inovador e sustentável. Então é mostrar isso para o mundo, né? É mostrar o melhor do Brasil para o mundo. Quando a gente... O trabalho da Apex é muito isso. É mostrar o que nós temos de melhor aqui. E não que nós vamos lá e, mas a gente vai lá na ONU e fala que está tudo bem. Não é, você quer que vai lá na ONU e fala que está tudo mal. Né? Então o brasileiro é o único que fala mal do próprio país. Né? A gente vê um monte de gente saindo daqui, indo para fora, falando mal do próprio país. Então nós temos que realmente mostrar que nós temos de bom. Quando a gente quer vender alguma coisa, pega um comerciante do centro urbano, ele quer vender alguma coisa, vai falar mal. Não, estou vendendo esse carro aqui, mas esse carro aqui é bom, mas o câmbio é fraco. Não, o carro é bom, né? É a mesma coisa o agronegócio. Nós temos que vender aquilo que nós temos de melhor. E o que não está bom, buscar melhorar. Lógico. Olha, Nival, estou realmente muito alegre de ter tido essa conversa contigo, poder registrar esse momento. Você é um grande cara, então manda meu abraço para toda a família Forastieri, para o pessoal da tua região, que seja uma safra muito próspera, que vocês Amém. possam recuperar tudo aquilo que perderam nesses últimos anos. Tenho certeza que vai ser bem melhor. Já começamos melhor esse ano. Então, meu amigo, uma excelente safra para ti. Vamos nos falando durante toda a temporada, com certeza, que seja realmente muito produtiva, né, em todos os sentidos. Obrigada mais uma vez. Vai ser abençoado. E obrigado pela sua bondade comigo. Tá? A recíproca é totalmente verdadeira. Um abraço para toda a equipe de Notícias Agrícolas. Tá? Eu não consegui ir na festa de vocês. Me surgiu uma agenda imperdível. Não sei o que era. Acho que era padrinho de um casamento, uma coisa assim no dia. Enfim, mas não vai faltar oportunidade. Tá? Um grande abraço para todo mundo. Muito obrigado. Obrigada a você, Nivaldo. Até a próxima. Obrigada, meu amigo. Até mais. Viva o Brasil, né? Vamos embora. E vamos em frente. Até mais, Nivaldo. Deixa eu ver se eu consigo. Nivaldo, você pode, por gentileza, por favor. Posso. Deixa eu só ver onde que é que eu não lembro. Vou dar o xizinho aqui. Tchau. Tchau. Eu falo sempre isso, né, aqui nessas lives. É muito bom. Eu não escolho eu escolho grandes profissionais, mas eu escolho essas pessoas que vão trazer realmente esse carinho, né, esse amor que elas têm pelo setor, que se assemelha muito ao meu jeito de ver o agronegócio, né? Que também não vou aqui trazer uma pessoa como o próprio Nivaldo falou, não, vamos só falar está ruim, está ruim. Não, precisamos entender. O Nivaldo falou, foi ruim 2021, foi péssimo 21, 22, e 21, o 21 do milho foi 0, e aí 22 deu para começar a respirar. E aí você percebe como o campo te fortalece alguns valores tão importantes, como é o caso da resiliência, da persistência, do entendimento de que nem sempre as coisas vão caminhar como a gente gostaria, né? Isso tudo é muito importante. E isso começa no plantio e vai até a venda do último grão da tua temporada. Então, eu realmente desejo que vocês tenham uma safra incrível, né? Muito próspera. Desejo isso para todo e qualquer produtor que esteja, para onde puder chegar essa mensagem, né? De soja a qualquer outra cultura que seja. Então, a gente tem muito... Vocês percebem pelo entusiasmo do Nivaldo que ele é realmente um apaixonado pelo agro, e o Nivaldo traz um ponto muito importante, né? Voltar a usar o verde e amarelo, isso e aquilo. Só no Brasil que a gente consegue ter uma interpretação completamente equivocada de movimentos realmente patrióticos, né? No melhor sentido da palavra, quando a gente olha para
o país, para a bandeira do país, né? Em outros lugares, né, que são completamente ufanistas, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, onde a exaltação à bandeira, as cores, né, o vermelho, azul e o branco, são muito utilizadas, são muito adoradas, né? Os americanos têm isso tudo, e aí cada um vai ter a sua interpretação. O que aconteceu no funeral da Rainha Elizabeth essa semana, aquela devoção não só à monarca, né? Mas à prestação de serviço. Então, você não precisa pensar como ninguém. Pense consigo mesmo, esteja olhando para dentro de ti, dentro daquilo que você acredita, mas entenda, né, que você está dentro de um ecossistema muito maior. E o seu ecossistema se chama Brasil, se você está, claro, nos acompanhando daqui, né? O Bom de Agro é uma coisa incrível. Tem gente da Colômbia, do Paraguai, de Honduras, da Venezuela, da Argentina. Então, assim, é preciso a gente entender que a gente está dentro de um mesmo ecossistema. Enquanto a gente continuar se dividindo, a gente vai continuar tendo resultados divididos, a gente vai continuar tendo resultados pequenos. Enquanto nos olhar, e a partir do momento que a gente virar a chave e nos enxergar enquanto nação, porque eu digo uma coisa, hein, senhores, os governos passam, os estados ficam, ou o estado fica, né? A gente tem que parar de criar esses ídolos de barro que a gente cria no Brasil completamente frágeis, né? E a gente tem uma memória desse tamanho, pelo amor de Deus. Vamos para frente, né? Vamos começar a entender que olhar para as cores do nosso país não é surrupiar a bandeira de ninguém, né? A gente tinha uma bandeira meio largada e pegaram e falaram: ó, essa aqui, se lembram dessa bandeira? É a bandeira do Brasil, né? E aí isso não tem nada a ver com opiniões e questões políticas. Isso tem a ver com questões pessoais, aquilo que você quer para você enquanto participante de uma sociedade, enquanto membro de um órgão, de, uma, de um corpo, de um organismo muito maior que é o país onde você vive. Você precisa querer o bem para o teu país, né? Para aquela população, você precisa querer você precisa querer gerar emprego, você precisa querer ter as coisas, você precisa querer uma população que não seja refém das suas necessidades. É isso que a gente busca quando a gente olha para o agronegócio. O que a gente quer? Produzir mais comida. A gente não quer abrir novas áreas e sair plantando soja no meio da floresta amazônica, né? Como a grande mídia insiste em dizer, ou a mídia internacional, a União Europeia com sua nova lei verde, que está avançando essa semana. Não é isso, não, gente. O que a gente quer fazer é produzir mais comida para que a comida seja mais acessível e ela possa, então, ser alcançada por uma parcela maior de pessoas. Porque hoje a gente fala muito sobre o Brasil voltou ao mapa da fome. O Brasil produz e exporta. Exporta o quê, senhoras e senhores? De tudo aquilo que a gente produz, a gente só exporta 6 entre tudo, né? A gente produz e exporta apenas 6 produtos, a gente exporta mais do que a gente consome internamente. Mas ainda assim, o abastecimento interno está garantido, está sendo feito adequadamente. A questão da fome, a questão da segurança alimentar, a questão da distribuição de alimentos, ela está muito mais atrelada às questões sociais, de distribuição de renda e de economia, do que efetivamente da produção e da exportação. Então a gente não exporta só porque a gente os produtores rurais são terríveis e eles querem só ganhar dinheiro, botar no bolso e deixar as pessoas aqui passando fome. Pelo amor de Deus, senhoras e senhores, todos os supermercados desse país estão abastecidos. Durante a pandemia, nós vimos inúmeros países da União Europeia ficarem com suas prateleiras vazias, porque realmente a gente não tinha condição de ter alimentos chegando ali, né? E por que isso aconteceu? Porque a gente tem um abastecimento garantido. Mas, Carlinhos, as pessoas estão passando fome. As pessoas estão passando fome porque a gente precisa gerar mais emprego. A gente precisa continuar garantindo as políticas públicas temporariamente. A gente precisa fazer com que elas possam mais e melhor. Vejam o que aconteceu na China. As pessoas falam, os chineses comiam grilo. Os chineses comiam... Sabe por que eles comiam? Porque eles não tinham outra coisa. Eles precisavam garantir uma fonte de proteína. E aí se começou a trabalhar essa mudança de hábito para que hoje o chinês pudesse comer mais e melhor. Como? Vamos empregar, vamos educar, vamos dar uma educação de qualidade para que ele possa ter melhores empregos, vamos qualificar a mão de obra, vamos tirar essa necessidade constante que ele tem. Ele precisa
saber o que ele vai comer, querer comer mais, querer comer melhor, né? Por isso que a dieta do chinês mudou tão drasticamente nas últimas décadas. E por isso que a gente tem uma valorização tão grande de certos valores, né? Então a gente precisa tirar a nossa população de ser refém das suas necessidades. A nossa população tem sim o direito de comer mais e melhor, né? E isso vai vir da maior produção agropecuária deste país, né? Ajude sempre a disseminar essa informação de que temos um agro sustentável, responsável e que pensa sim em garantir uma maior oferta de alimentos para que seja mais acessível e as parcelas mais vulneráveis da população com o pouco dinheiro que tem e que, claro, nos países menos desenvolvidos, de economias emergentes, de economias mais frágeis, o comprometimento da renda das famílias, dessas populações, inclusive dessas parcelas mais vulneráveis da população, é muito maior esse comprometimento do que em países ricos, né? Então, isso tudo precisa ser pensado quando a gente pensa na questão da fome, na questão da segurança alimentar. Não se deixem levar e nem se deixem passar em brancas nuvens quando o assunto for esse, se tiver de orelha em pé e ouvir que isso começou a ser discutido e se eximir da discussão. Enfrente a discussão. Fale sobre isso. Fale sobre a distribuição de renda, fale sobre a geração de empregos e fale sobre como continuamos abastecendo esse mercado interno de forma adequada, responsável. Ninguém deixou de atender o mercado interno para garantir ali comida para pessoas em outros países do mundo. A gente consegue fazer as duas coisas. A gente não vai fazer mais arroz para Ana Maria Braga usar um colar de arroz, senhoras e senhores. Não, a gente vai fazer mais arroz porque a gente quer que tenha mais arroz disponível, o preço fique mais acessível e a população possa comprá-lo. E a gente também não pode penalizar o produtor que precisa produzir mais, mas os custos de produção estão lá pela hora da morte. Vocês acham que ele não vai repassar isso? Quem vai pagar essa conta? A agricultura brasileira não é uma agricultura subsidiada, né? Até isso vão falar, a agricultura brasileira é subsidiada. Não, a agricultura brasileira não é subsidiada. O dinheiro que vem do Plano Safra não é um dinheiro subsidiado pelo governo. O governo, ele equaliza as taxas de juros. Se alguém tem alguma dúvida sobre o que eu estou falando e quer saber mais, o próprio Nivaldo Forastieri, que está aqui ainda acompanhando a nossa live, pode falar mais sobre isso para vocês. E se eu estou falando uma bobagem, Nivaldo, diga lá se a nossa agricultura é subsidiada, né? A gente tem agricultura subsidiada nos Estados Unidos, por exemplo, né? O país tão admirado ali pelos nossos críticos. Então, antes de criticar, né, o seu próprio ecossistema, busque compreendê-lo. Estude-o. Olha para trás, veja de onde a gente veio. Sem a gente saber para onde a gente veio, a gente nunca vai saber para onde é que a gente vai, tá? Então, a gente precisa saber de onde a gente saiu para saber aonde é que a gente quer chegar. E é só desse jeito que a gente vai adiante. E isso é, sim, uma característica muito, muito forte do agronegócio brasileiro. Quando o Nivaldo fala os desbravadores do agro, né? Os produtores gaúchos, os produtores paranaenses saíram lá do sul do país, foram para o Cerrado, que era o que a gente tinha de mais pobre em termos de bioma, palavras de Alisson Paulinelli, para investir naquilo ali. Aí os produtores que tiveram coragem foram morar em barraca, tá? Tinha casa, não. Ah, mas o grupo tal, hoje tem os latifundiários do Brasil, moraram em barracas, tá? Se você não acredita, vai buscar a história, certo? Era barraca, no meio do nada, no meio do cerradão, aquele solo que era uma tristeza sem fim, né? Chuvas irregulares e tudo mais. Foi a Embrapa, foi o seu Alisson Paulinelli, Roberto Rodrigues no seu jipão e falou, vamos arrumar isso aqui, que não tem a menor condição disso aqui, não dá nada. Aí corrigiram o solo, entenderam a questão, o regime pluviométrico, entenderam as temperaturas, entenderam que era preciso, senhoras e senhores. E hoje a gente tem uma região mega produtiva, Roraima, né? Roraima, Matopiba. A gente está fazendo trigo no Ceará. Está produzindo mais que no Rio Grande do Sul, em alguns locais. Isso é pesquisa que você não conhece, né? Isso é a pesquisa que o Estadão não mostra, a Folha não mostra. O Jornal Nacional não noticia. E aí aquela dona de casa que vai no mercado comprar
um litro de óleo de soja, fala, Deus do céu, o que está pela hora da morte? Sim, está pela hora da morte. A senhora sabe quanto é que a gente perdeu de soja? Não, porque a senhora não vai ter essa informação pelo Jornal Nacional, né? Ah, mas não é o Jornal Nacional? É, o Jornal Nacional para bolha, né? O Jornal Nacional devia trazer notícias também sobre a nação, né? E o Brasil é muito maior do que aquela bolha. Então sai da bolha. Como diz Sócrates, nunca sei se é ele ou se é Platão, saiam da caverna, né? Saiam da sombra, vão buscar a luz e o conhecimento, senhoras e senhores, liberta, hein? Isso é uma coisa que eu aprendi com o João Batista. Ó, quase 8h30, hein? Vocês estão aqui, ó, ouvindo essa doida aqui falar. Minha mãe, quando eu termino live, bom dia, ela fala assim, hoje você vai ser presa, hein, Carolina? Hoje vão vir te buscar. Então, senhoras e senhores, obrigada pela audiência. Mais uma vez eu agradecer aqui ao Nivaldo, né? Publicamente, que grande cara, que grande brasileiro. O Jarduni que estava conosco, o Samuca, o Guilherme, todo esse pessoal que está aí mandando informações muito valiosas. Bruna, não esqueci da tua pergunta. Estou aqui buscando entender essa questão das cooperativas lá no Rio Grande do Sul, tá? Versus os preços da soja em Chicago. E vamos descansar que amanhã tem mais. Amanhã nos vemos no Bom Dia Agronegócio. Fechado? Obrigada pela audiência. Tamo junto, Nivaldo, sempre. Obrigada, viu? Até amanhã, pessoal.